Como os antigos marinheiros usavam a refração atmosférica para navegar por vastos oceanos, você já imaginou navegar por oceanos imensos, sem GPS, radar ou mapas confiáveis, e ainda assim encontrar o caminho certo usando apenas o céu, o mar e até as distorções da luz? Antigos marinheiros aprenderam que o ar não é invisível para quem sabe observar. A refração atmosférica menos o desvio da luz ao atravessar camadas de ar com temperaturas diferentes virou uma aliada silenciosa nas grandes travessias. Olá! Antes de continuar, por favor, dê o seu like, compartilhe e se inscreva para mais curiosidades incríveis sobre o nosso passado. Obrigado. Vamos continuar. No horizonte do mar, a linha entre céu e água raramente é perfeita. O calor do dia e o frio da noite criam camadas de ar que curvam a luz. Para um olhar treinado, isso fazia o sol nascer um pouco antes do esperado. E se por um pouco depois, marinheiros atentos comparavam a altura aparente dos astros com registros anteriores e percebiam que algo estava adiantado ou atrasado. Essa pequena diferença ajudava a estimar posição e a ajustar a rota em longas jornadas. Ilhas e costas distantes às vezes surgiam como sombras flutuantes, aparentemente suspensas acima da água. O fenômeno podia confundir viajantes inexperientes, mas navegadores experientes sabiam que aquilo podia indicar terra firme. Além do horizonte, miragens superiores, imagens alongadas e formas tremidas eram analisadas como sinais valiosos. A distorção não era um erro, era uma pista. As estrelas também contavam histórias através da refração. Próximas ao horizonte, pareciam ligeiramente mais altas do que realmente estavam. Navegadores que mediam a altura das estrelas com instrumentos simples, como astrolábios ou sextantes primitivos, já sabiam compensar essa diferença. Era um conhecimento prático, passado de geração em geração, muitas vezes aprendido mais pela observação contínua do que por teoria científica formal. Durante madrugadas frias, o ar próximo à água podia criar ilusões ópticas mais intensas. Luzes de navios distantes pareciam duplicadas ou alongadas, e até o contorno de montanhas surgia antes do esperado. Essas imagens fantasmagóricas serviam como alertas de proximidade com outras embarcações ou com terra firme em regiões polares e desertos marítimos, onde referências visuais eram raras. Qualquer sinal distorcido virava informação preciosa. Os marinheiros também observavam a coloração do céu e a forma como a luz se espalhava no amanhecer e no entardecer. Mudanças sutis na intensidade e na curvatura da luz indicavam alterações na atmosfera, que podiam afetar a visibilidade do horizonte. Quando o ar estava estável, o horizonte parecia nítido. Quando havia grande refração, surgiam linhas onduladas e imagens duplicadas. Cada detalhe ajudava a prever o que poderia aparecer além da linha do mar. Esse conhecimento não vinha apenas da Europa. Navegadores árabes, polinésios e asiáticos também desenvolveram formas próprias de interpretar o comportamento da luz e do horizonte. Em canoas ou grandes navios, eles combinavam a refração com o movimento das ondas, o voo das aves e a posição das constelações. Era uma navegação que misturava ciência prática, tradição oral e uma relação íntima com o ambiente. Claro que a refração podia enganar. Miragens podiam criar falsas ilhas ou esconder perigos reais. Por isso, navegadores experientes nunca confiavam em um único sinal. Eles cruzavam informações, posição do sol, direção do vento, padrões de corrente e aparência do horizonte. A refração era uma ferramenta entre muitas menos, mas uma ferramenta poderosa para quem sabia interpretá-la. Com o avanço da ciência, estudiosos passaram a explicar o fenômeno em termos físicos. O ar quente e o ar frio possuem densidades diferentes, e a luz se curva ao atravessar essas camadas. Mas, muito antes das fórmulas, os marinheiros já entendiam o efeito na prática. Eles sabiam que o mundo visível podia estar levemente deslocado, e que reconhecer esse desvio era parte essencial da sobrevivência no mar aberto. Mesmo após a invenção de instrumentos mais precisos, a observação da refração
continuou sendo útil em situações de neblina, falha de equipamentos ou longas travessias, sem referências claras. O olhar humano ainda fazia diferença. Saber quando o horizonte estava mentindo ajudava a evitar erros de navegação e a manter a rota correta. Hoje, com satélites e tecnologia avançada, a refração atmosférica ainda é considerada em cálculos astronômicos e na navegação moderna. Mas a história dos antigos marinheiros lembra que o conhecimento começa com a observação atenta do mundo. Eles transformaram distorções em guias invisíveis, ilusões em mapas e fenômenos naturais em aliados confiáveis. No fim, navegar não era apenas seguir uma linha no mapa menos. Era interpretar sinais sutis da natureza, entre estrelas deslocadas, horizontes ondulados e ilhas que surgiam como miragens. Os antigos marinheiros provaram que até a luz desviada pode apontar o caminho certo através dos vastos oceanos.